Então hoje nós vamos entrar no capítulo 3 e nós vamos ler aqui hoje, queridos, uma sessão, uma porção que vai do versículo 1 ao versículo 8. Então será Romanos, capítulo 3, versos 1 ao 8. Romanos, capítulo 3, versículos 1 ao 8. E aí eu vou me ater, eu iria até o 20, mas eu quero pegar primeiramente somente esses versículos e depois nós vamos entrar semana que vem ou nas próximas semanas no versículo 9 e aí a gente vai entrar diretamente em tudo aquilo que Paulo vai tratar sobre o Evangelho, amém? Então vamos ler primeiramente o texto e aí depois eu venho explicando para vocês direitinho como a coisa funcionará aqui, tá bom? Então diz o seguinte, olha o que Paulo vai dizer agora no capítulo 3, versículos 1 a 8. Que vantagem há, então, em ser judeu? O que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas os oráculos, as palavras de Deus. Que importa se algum deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Então quer dizer, mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, o que a gente pode dizer? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo, obviamente, em termos humanos, como homem. De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Porque não dizes como alguns caluniosamente afirmam que façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação deles é justa. Amém? Queridos, nós estamos aqui diante de uma porção de Romanos que realmente, não sei se você conseguiu entender o que está escrito ali. É uma coisa meio confusa mesmo. E é interessante o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Grandes comentaristas de Romanos, estudiosos, teólogos da carta aos Romanos, eles vão dizer que esse trecho é um dos trechos mais difíceis, não é só da carta aos Romanos não, de toda a Bíblia. Por quê, queridos? Porque quando você pega o que nós começamos a ler, a partir do capítulo 1, versículo 18, e nós vamos até o capítulo 3, verso 20, que é onde ele vai fechar essa argumentação da ira de Deus, é como se Paulo estivesse trazendo primeiro a má notícia, para depois trazer a boa notícia, Então, no meio dessa argumentação toda que ele vem trazendo, que ele vem falando, que ele vai anunciando, de repente, então, surge no meio disso esse bloco, com esses 8 versículos, que de repente parecem meio sem pé, sem cabeça, no que ele está tratando ali, no que ele estava falando. Porque quando você pega o que nós aqui já lemos, e eu vou só relembrar vocês, o capítulo 1, versículo 18, até o verso 32, aonde ele está falando ali da ira de Deus, explicando sobre a ira, e aí que Deus nos abandonou, e aquela coisa toda. Aí no capítulo 2, então, ele começa a falar do moralista, aquele que acaba julgando o outro pelas práticas dos pecados que ele possui, e aí ele vai descrevendo o juízo de Deus. Quando chega nesse ponto aqui, ele muda completamente tudo que ele está falando. Então, realmente, eu vou dizer para vocês aqui, queridos, por mais que eu li, ouvi, busquei, realmente não é fácil a gente entender o que está sendo falado aqui. Agora, uma coisa é óbvia, Paulo está trazendo algumas argumentações que o que a gente pode entender é que são coisas que a gente precisa compreender para que realmente a gente siga na compreensão daquilo que de fato é o Evangelho. O que ele quer apresentar para nós a partir do versículo 21 do capítulo 3, onde ele começa falando sobre a justificação pela fé. Então nós vamos aqui, obviamente, queridos, tentar seguir na linha de raciocínio dessa argumentação, para a gente entender essas colocações. Por isso que eu
poderia passar direto, né, batido. Vamos seguindo, vamos até o versículo 20. Mas é necessário que a gente observe o que está sendo dito aí, falado aqui, tá bom? E para a gente poder seguir naquilo que a gente vai entender depois a partir do capítulo 3, versículo 21. Então, para a gente poder entender, o que nós vamos ter que lembrar aqui? O capítulo 2. Porque o que acontece? Do 18, né, do versículo 18 ao 32 do capítulo 1, aquilo ali Paulo fecha. Então ele está explicando ali, ele fala dos gentios, dos idólatras, então ele vai falar muito sobre isso. Fecha ali. Só que aí a gente tem que se lembrar do que ele começou no capítulo 2. Porque no capítulo 2, ele começa então a falar sobre aquilo que nós chamamos de os moralistas. Aquelas pessoas que ficam julgando os pecadores, achando que eles se encontram numa condição espiritual melhor ou maior do que aqueles que estão pecando aí. E aí então Paulo entra falando do juízo de Deus, dizendo o seguinte: ninguém vai escapar do juízo de Deus. E aí então no meio disso ele apresenta judeus e gregos. E aí a gente começa a entender a que público que Paulo está falando. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu estou pregando aqui, não é só para um público exclusivo, para um povo exclusivo. Eu também estou falando a judeus. E aí o que é interessante? É que ele começa então a nos mostrar quem eram os judeus. Lembra que nós falamos semana passada? Que ele começa dizendo, né, que os judeus se gabavam, eles se enchiam. Por quê? Porque Deus era com eles, porque Deus estava com eles, porque eles cresceram, receberam a lei, receberam tudo aquilo. E aí no fim Paulo diz: na verdade vocês são hipócritas. Estão lembrando disso? Porque embora vocês conheçam tudo aquilo que vocês receberam, vocês não vivem, vocês não condiz com aquilo que vocês receberam da parte de Deus. Então vocês são o quê? Hipócritas. E aí ele fecha, né, falando sobre quem era o verdadeiro judeu. E aí o que Paulo fala? Que o verdadeiro judeu não é aquele simplesmente que fez a circuncisão, mas é aquele que vive de acordo com a lei de Deus, mesmo não tendo a circuncisão. Então ele está dizendo, não adianta nada você se vestir como judeu, não é verdade? Você ter aparência de judeu, mas você não vive de acordo com aquilo que se espera do judeu. E aí eu até trouxe para vocês, que tem muito crente assim, né? Que pelo fato dele estar dentro da igreja, dele mudar as vestes dele, não é verdade? Coloca terno, coloca lá o vestido na canela, quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Tem uma aparência de crente, de santo, mas a vida não condiz com aquilo. Então ele diz, quem é o verdadeiro? É aquele que tem aparência ou aquele que vive? E aí ele fala, então não adianta de nada vocês baterem no peito e falar, ah, eu sou judeu, ah, eu sou crente, se vocês não vivem de acordo com aquilo que vocês professam, com aquilo que vocês dizem que vocês são. E aí então Paulo fala, o verdadeiro judeu ou o verdadeiro crente é aquele que a circuncisão operou no coração. E é uma operação espiritual, quer dizer, não é feita pelo homem, não é uma obra do homem, humana, mas é uma obra divina, eterna e espiritual. É assim que fecha, né, o capítulo 2, ele termina assim. E aí nós entramos no capítulo 3. Agora você entendeu, ó. Então Paulo está falando assim, ó, o verdadeiro judeu é aquele que foi circuncidado aonde? No coração. É uma obra espiritual, interna, entende? Então quando ele fala isso, aí o versículo 1 vai dizer o seguinte, então, aí é como se o judeu então falasse para ele assim, ah, então que vantagem tem em ser judeu? Ah lá. E qual o valor então da circuncisão? Quer dizer, Paulo, pelo que você está falando aí, que o verdadeiro judeu é o judeu do coração, então que vantagem foi? Que vantagem? A circuncisão, os símbolos, os ritos, que vantagem há nisso? É como se eu falasse assim, vamos trazer para os dias de hoje. É como se você falasse, então pastor, que vantagem tem em ser crente? Que vantagem tem eu estar numa igreja? Entendeu? Que vantagem então ser batizado, pastor? Se o verdadeiro crente é o crente que nasceu de novo, no íntimo, no coração. Então, que vantagem tem tudo isso, pastor? Então, quer dizer que tem vantagem nenhuma. O que eu estou fazendo dentro de uma igreja, então?
esses anos todos dentro de uma igreja, esses anos todos na minha vida, negando, renunciando, me abnegando de muitas coisas, para viver isso. Então qual é a vantagem disso? É o que eles entram argumentando, entendeu agora? Então depois que Paulo, né, como se diz, desce a ripa no judeu, né, massacra eles, então Paulo fala, então para que tudo isso? Abraão, Isaac, Jacó, as leis, para que tudo isso? Aí ele vai responder. Então, o que vai acontecer aqui agora? Paulo, ele vai dar uma série de argumentações, que na verdade são questionamentos, que podem surgir, olha que interessante, irmãos, questionamentos que podem surgir contra o quê, queridos? Contra o Evangelho. E está dizendo o seguinte, quando você começa a expor o Evangelho, a falar do Evangelho, vai se levantar alguns questionamentos. Vão se levantar alguns argumentos. Então Paulo, é como se ele já quisesse tratar agora, antes dele apresentar o Evangelho, a partir do versículo 21, do capítulo 3. Então o que ele faz? Ele dá uma parada, e aí ele começa a trazer o quê? Questionamentos, dúvidas, entende? Coisas que as pessoas podem dizer acerca daquilo que você vai apresentar ao falar do quê? Do Evangelho. Porque você percebe uma coisa. Essa seção aqui, essa porção que nós lemos do 1 ao versículo 8, ele está bem assim, ó. Ele fecha a argumentação de Paulo, quando ele começa lá falando dos gentios, depois no capítulo 2 falando sobre os judeus, e você vê que ao mesmo tempo também, logo em seguida já vai começar no versículo 21 a falar do Evangelho, a justificação pela fé. Então é como se ele falasse assim, ó, eu fecho falando da ira de Deus, dizendo o seguinte, tanto os gentios quanto os judeus não estão bem diante de Deus, eu fecho aqui, e agora o que eu estou colocando? O que as pessoas podem tentar se justificar para tentar dizer contrário à ira de Deus e à real necessidade. Qual, irmãos? O Evangelho. Entendeu? Então, se você observar, sem trazer para os dias de hoje, quando você começa a ouvir o Evangelho da graça, da justificação, da salvação, eu já ouvi muito isso aqui. Então, pastor, por que está dentro da igreja então? Se eu já estou salvo, tudo depende do que Cristo fez. Então por que eu estou aqui nesse meio? Quem entendeu? Só que Paulo está dizendo o seguinte, se você faz esses argumentos, é porque você não entendeu nada. Entendeu? É porque na verdade você não compreendeu o lugar de cada coisa. Porque cada coisa tem o seu lugar. Então o argumento deles ali é o seguinte, então Paulo, esse negócio de judeu, esse tempo todo que Deus aí trabalhou com o povo, entende? Com Abraão, com Isaac, com Jacó, tantas pessoas, então isso aí não valeu de nada, foi para nada, porque quando a gente chega em Cristo, entende o que eles estão falando ali? Então são argumentos, e que na verdade são argumentos, queridos, que isso aí é para tentar trazer o quê? Quem tenta entender o que eu quero falar? Para trazer o quê? Diga assim comigo, ó, confusão. Confusão. Quer tentar confundir o quê? A nossa cabeça. Então Paulo vai apresentar argumentos possíveis, né, de questionamento que as pessoas podem trazer e as respostas disso. E aí, amado, isso é maravilhoso. Por quê? Queridos, é como Paulo disse para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, se perguntarem a respeito da minha fé, eu respondo. Por que eu creio naquilo que eu creio? Eu não tenho dúvida. Não é simplesmente, eu digo, não, eu creio porque eu creio. Não, eu vou explicar para vocês. Eu creio por conta disso aqui, disso aqui, disso aqui. Olha a ira de Deus. O homem está condenado, nasce condenado, mas por causa de Cristo, há a salvação. Quer dizer, eu estou explicando a minha fé. Por que eu creio na minha fé? Essa é a razão. Então entenda uma coisa, a nossa fé, ela não é uma fé irracional, irmãos. Não, muito pelo contrário. Ela é muito bem racionalizada, muito bem planejada, muito bem entendida, muito bem argumentada. E aí nós vamos precisar do quê, queridos?
saber que em alguns momentos as pessoas vão o quê? Nos questionar. Ué, então esse evangelho, né? Cuidado que isso aí é heresia, né, irmão Senil? Cuidado. Não, peraí, como assim? Cuidado, hein? O que seu pastor está pregando lá? O que ele está falando? Não, esse negócio da ceia não é assim não. Não é desse jeito não. Então nós temos que entender que vai surgir questionamentos para tentar gerar o quê? Confusão. Então, quando a gente entende esses versículos, você fala, agora estou entendendo. Quando você coloca dessa maneira, você entende. Porque é como se Paulo falasse assim, ó, podem falar sobre isso, você responde isso. Ó, quando trazerem isso, você fala isso aqui. E pode alguns disserem isso aqui, e você argumenta aqui. Mostrando para eles, porque na verdade eles não querem aceitar o quê? O evangelho, é isso. Entendeu como é que é? Paulo vai mostrar para nós o quê? No fundo, final de tudo, é que eles não querem o evangelho. Eles não querem aceitar o evangelho. Simples assim. Eles não querem aceitar o que Jesus fez. A obra em nossas vidas. Tudo que foi realizado por nós. Tudo que foi feito em nós. Eles não querem aceitar. Essa é a verdade. Então Paulo está mostrando para nós aqui que em alguns momentos nós vamos ser o quê? Questionados. E aí como é que a gente pode responder a esses questionamentos? Como é que a gente pode, queridos, confrontar a esses questionamentos? E aí então começa-se aqui a grande questão. Amém? A senhora quer falar alguma coisa, irmã Ivani? Eu queria fazer uma pergunta, mas o que eu estou entendendo aqui é que Deus tentou resolver isso com o homem, com os homens, e eles todos foram falhando aí? Foram falhando, é isso mesmo. Isso aí, perfeito, tá? Então, na verdade, é o que o homem tem que entender, né? Que, assim, por ele mesmo não tem condição. E aí é interessante que quando a gente chegar no versículo 20, 19 e 20, aí Paulo dá o checkmate. Pá! Aí ele mostra, ó, é isso aqui. Na verdade, por que vocês receberam a lei? Qual é a finalidade de ser judeu? É isso aqui, ó. Pá! E aí eles vão entender toda a questão depois no final. Então, primeiramente, vamos começar então aqui com a argumentação. Vamos entender o que Paulo vai colocar do que pode acontecer de pessoas levantar questionamentos, dúvidas, e em alguns casos vão até zombar. Vão até tentar nos ridicularizar. Normal, tá? É assim mesmo, né? Porque o evangelho, como eu já falei, para o mundo é um escândalo. A gente não pode esquecer que o evangelho é um escândalo para o mundo. Então as pessoas vão ridicularizar. E vou dizer, e muitos deles estão dentro das igrejas. Onde é que os inimigos da cruz estão? Lá fora? Não, irmão. Paulo, quando vai falar para os filipenses sobre os inimigos da cruz, onde é que estão os inimigos da cruz? É aqui dentro, é aqui. Então é contra esses que nós vamos ter que a todo momento se posicionar. Firmar naquilo ali, naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus falou. Amém, queridos? Realizou. Então, para a gente começar, depois disso, né? Então, ele começa aqui. Então tá, qual a finalidade de ser um judeu? Se fosse trazer para os dias de hoje, e aí, pastor? Qual a finalidade de ser um crente, então? De eu estar ali? Se Cristo fez tudo. Porque, na verdade, naturalmente falando, você vê que Paulo até fala, ó, como homem eu falo. Quer dizer, isso, na verdade, são cogitações humanas. São conclusões humanas. Então, na realidade, as pessoas ainda não entenderam. É isso que Paulo está falando. Eles ainda não estão entendendo e eles estão tentando buscar justificativa diante de Deus. Para não aceitar o quê? A condenação e a saída, que é a salvação em Cristo. Então, se você observar, é como se ele estivesse ainda relutando para não aceitar a condenação, a ira. Deu para entender? É como uma pessoa que não quer assumir o diagnóstico que ela recebeu do médico. Então o médico disse, olha, você tem isso. E ela, não, mas não é possível. Não. Então ela fica relutando. Ela não quer acreditar naquela verdade. Ela não quer aceitar a realidade. Então vai surgir o quê? Argumentações para tentar, de alguma forma, impedir com que essa verdade seja verdade para ela. Então ele vai dizer o seguinte, que vantagem há, então, em ser judeu? É depois do que você falou, que judeu é o judeu do coração? Não é simplesmente a pessoa que fez a circuncisão, que se veste como judeu, porque o verdadeiro judeu é do coração? Então, que valor tem essas coisas? Então, para que, Paulo? A gente se vestir como judeu, ter a circuncisão? Por quê?
Aí é interessante, olha a resposta dele, versículo 2. Muita. Em todos os sentidos. Então, quer dizer, eles perguntam para Paulo achando que Paulo iria responder, né? Realmente vocês têm razão, não tem valor nenhum, isso aí a gente despreza. Paulo falou, não. Na verdade, tem muita vantagem em ser judeu. Na verdade, a circuncisão tem sim o seu valor. Porque se eu dissesse o contrário, aí eu estaria já desprezando aquilo que o próprio Deus é que estabeleceu na vida de vocês. Aí eu estou me opondo a Deus. Então, se a gente trouxer para o nosso âmbito, você pode dizer, pastor, mas que vantagem então eu estar frequentando uma igreja? Que vantagem então eu ter sido batizado ali nas águas? Que vantagem então há esses ritos? Essa minha abnegação tem alguma vantagem? E está dizendo, tem sim. Isso tem muita vantagem. Então Paulo não nega o privilégio. Agora, qual é a questão, pastor? Aí que está a questão. É como isso vai funcionar nas nossas vidas, a maneira como isso vai funcionar ou como deve funcionar. É aí que está o problema. O problema não é eu ter sido batizado, a questão não é eu frequentar a igreja, não é nada disso. A questão é como isso, na minha vida, deve se estabelecer. Qual é o lugar disso na minha vida? E aí o que é interessante? Olha o que Paulo fala aqui. Se você pegar a corrigida, ele vai dizer assim, ó, principalmente. Na NVI ele já traduz, em primeiro lugar. Então Paulo vai colocar para nós, por que há vantagem em ser judeu? Por que há vantagem em ter a circuncisão? Por que há vantagem eu ser um crente? Qual é a vantagem de eu ter sido batizado? Ele está dizendo o seguinte, em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas, a NVI já traduz, é por isso que eu gosto da NVI, as palavras de Deus. Na ACF ele coloca como os oráculos, né? Os mistérios. Dizendo o seguinte, aquilo que era mistério, aquilo que ninguém conhecia, Deus pegou isso e confiou a um povo. O Deus eterno. Então o que isso significa? Olha, Paulo está dizendo o seguinte, Deus se revelou a vocês de uma maneira que ele não se revelou a ninguém neste mundo. Vocês conhecem a Deus de uma maneira que se você olhar para as outras nações, estou falando naquele tempo, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Ninguém neste mundo conheceu a Deus como vocês conhecem. Por quê? Porque a vocês Deus revelou, Deus declarou, Deus disse, Deus trouxe as suas palavras. Então aqui nós entendemos que o Antigo Testamento, as Escrituras, elas não estão desvalidadas. Não. E está dizendo que o que nós conhecemos de Deus começa ali. Está ali. O que a gente pode conhecer acerca desse Deus. Por quê? Porque ali foi revelado o quê? As palavras de Deus. Agora que interessante, isso está atrelado a um povo. É porque há um povo, irmãos. Se não houver um povo, não haver necessidade dessas palavras. Então esse povo está atrelado a essa palavra. É assim que Deus quis, atrelar os mistérios, o desconhecido, a um povo. Então é interessante porque se a gente observar, trazendo para os dias de hoje, qual é a vantagem então, pastor? Se Cristo fez tudo por mim, entende? Se eu sou salvo pela fé, ou seja, eu não preciso fazer nada, porque tudo dependeu dele, então qual é a vantagem? Aí ele está dizendo, ei, vocês receberam as revelações de Deus. Se tem um povo que conhece a Deus, é quem, irmãos? Somos nós. O povo dele. Por isso que eu não sei você, mas tem hora que às vezes quando eu ouço quem está lá fora, principalmente pelas redes sociais, né, pela televisão, as pessoas querendo falar sobre Deus, eu paro e falo assim, peraí, ela está muito enganada. Ela está enganada. Mas por quê? Porque na verdade eles estão falando de Deus a partir daquilo que eles acham. Das opiniões deles. Tanto que eles chegam até a dizer, não, mas o Deus que eu creio, mas como assim o Deus que você crê? Deus é um só. E Deus não está condicionado à tua fé. A forma como você pensa sobre ele.
Ei, Deus é Deus, soberano e eterno. Espera aí. Né? Calma. Deus é Deus. Agora, o que está equivocado é a minha impressão em relação a Ele. A minha visão em relação a Ele, sim. Agora, o que é interessante? É que quem realmente recebe os oráculos, ou seja, passa a entender a Deus, quem é? O povo dele. Porque Deus se revela para quem? Para o povo dele. As palavras de Deus é dada a quem? Ao povo dele. Então a gente precisa entender, queridos, que a questão de eu frequentar, de eu ser batizado, estou colocando nesses termos para você entender o que está falando ali. Tem o seu lugar? Óbvio que tem. A gente não despreza isso. Até porque a gente não pode esquecer que Deus sempre quis ter para si um povo. Deus sempre quis ter para si o quê? Um povo. O seu povo. Isso sempre foi desejo dele. Nós não podemos esquecer também que, né, até o irmão Rafael estava comentando de um conhecido dele, que ele fala muito isso, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Quer dizer, essa colocação já está equivocadíssima. Porque não existe eu sou a igreja, é nós somos a igreja. A palavra igreja é algo coletivo, conjunto. O que ele pode dizer é eu sou discípulo, eu sou crente, eu sou membro. Ok. Agora você dizer que você é a igreja, isso não existe. É nós somos a igreja. Porque a igreja é composta a partir de 2 e 3. Aí que começa a igreja. Então é interessante, por que eu falo isso para vocês? Porque a gente precisa entender que as cartas foi escrito para quem? Para a igreja, irmãos. Com quem que Deus tratou no Novo Testamento? Com a igreja. Paulo escreveu para quem? Para a igreja. Pedro escreveu para quem? Tiago escreveu para quem? Apocalipse começa sendo escrito para quem? Então, irmãos, tudo se trata do quê? Da igreja. Então é importante, tem o seu lugar? Tem o seu lugar. Então se alguém, quando você pregar o evangelho, e alguém chegar falando assim, então não tem razão eu estar numa igreja? Você vai dizer para ela, não, peraí, você está entendendo errado. Você ainda está cogitando de uma maneira humana. Percebeu? Você ainda não está entendendo que de fato o que eu estou dizendo aqui. Porque muitos vão argumentar dessa maneira. Aí segue o obreiro Paulo, verso 3. Aí o que ele vai fazer agora? Olha agora. O que ele vai fazer? Vai trazer um outro argumento, percebeu? É óbvio que é um argumento, uma sequência, né? Perguntas que podem surgir, questionamentos que podem surgir. Aí qual é o segundo? Então o que importa se algum deles não crerem? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Então alguns podem também argumentar isso. Se tudo depende de Cristo, da obra de Cristo, do que Cristo fez, e Cristo morreu para salvar todos, então, irmão, está todo mundo salvo. Acabou. Não importa se essa pessoa creu ou não creu, porque isso vai anular a fidelidade de Deus, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus disse. Deus é mentiroso? Ele fala uma coisa, depois faz outra? Está percebendo os argumentos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está percebendo? Então é muito interessante porque, é isso que eu falo, antes de Paulo avançar no evangelho, o que ele apresenta? Possíveis contra-argumentações acerca do que eu estou dizendo. A ira de Deus está sobre todos, todos vão passar pelo juízo e todos estão condenados. E a solução para isso é a obra de Cristo. É aquilo que Cristo fez, o que ele realizou. A fé em Cristo Jesus é a solução. Então, no meio disso, Paulo, esses são os argumentos, que pode dizer o contrário. Então, alguns podem dizer isso. Então, o que importa se algum deles não creram, ou se eles não creem? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus. Obreiro Paulo, coloca na NTLH, por favor, só para a gente observar esse texto aí. Vamos ver como é que fica. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Então é interessante porque lá entre os judeus todos foram fiéis. Irmãos, no nosso meio todos são fiéis. Percebeu o que ele está falando? Agora, essa infidelidade nossa torna Deus infiel? Ora, um argumento que pode tentar surgir no meio disso.
Volta para a NVI, obreiro Paulo. Verso 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e o que, queridos? E todo homem. Então Paulo está dizendo, não, isso aí é verdade. Deus nunca deixará de ser infiel, ainda que o homem seja infiel. Deus sempre será o quê? Fiel, ainda que os homens sejam o quê? Infiéis. Por quê? Porque, queridos, Deus não pode ser contra o caráter dele. É interessante, não sei se você sabe, mas existem algumas coisas que Deus ele não pode fazer. Como assim, pastor? Não, mas Deus não pode tudo? Depende. Deus pode mentir? Deus é mentiroso? Não. Deus em algum momento vai mentir? Não. Por que que não? Porque não é da natureza, do caráter, da essência de Deus. Percebeu? O que ele coloca para nós aqui é sobre essa fidelidade. E eu vou dizer para você uma coisa. É maravilhoso saber que Deus é fiel. Ou seja, que ele cumpre aquilo que ele diz. Aquilo que ele fala, aquilo que ele declara. Então é interessante que a fidelidade de Deus não está condicionada ao quê? A minha infidelidade, se isso acontecer. Por que que não, pastor? Porque Deus, ele é o quê, queridos? Fiel. Amém, amados? Deus é o quê? Fiel. Como está escrito. Para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleça quando fores o quê? Julgado. Segue o obreiro Paulo. Mas, olha agora, outro argumento. Outro questionamento que pode surgir. Mas, se a nossa injustiça revela o quê? A justiça de Deus. Você viu o argumento lá? Alguém pode chegar e fazer uma pegadinha com a gente? Deixa eu só falar uma coisa. Se a gente for infiel, Deus permanece fiel? Sim, permanece fiel. Ou seja, a minha infidelidade vai mostrar que Deus continua sendo o quê? Fiel. Ainda que eu seja infiel, Deus é o quê? Fiel. Então tá, se eu for infiel, Deus se mantém fiel, significa o que então? Que a minha injustiça, a minha infidelidade, pode revelar o quê? Revela a justiça de Deus. Ou seja, quanto mais um homem infiel, mais Deus é o quê? Fiel. Então isso vai fazer com que a justiça de Deus se manifeste ou fique mais clara ainda. Olha o argumento, hein, irmão, desse povo aí. Revela a justiça de Deus. Que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Segura, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Você percebeu? É alguém tentando argumentar para não aceitar o quê? O que ele começou falando da ira de Deus. Percebeu? Então essa pessoa, irmão, ela está tentando fazer um malabarismo. Ela está tentando ali, né, irmãozinho? Ela está tentando de alguma forma, dizendo o seguinte: olha, essa ira aí que você está pregando, Paulo, não justifica não. Essa tese que você está levantando, isso não se mantém de pé não, da ira de Deus. Não, 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 não. É isso que alguém está tentando fazer ali. Desvalidar o que Paulo está explicando sobre aquilo que ele vem falando da ira de Deus. Então alguém vai dizer o seguinte, como ele está falando: tá, se Deus se mantém fiel, mesmo nós sendo do quê? Infiéis, como é que Deus vai nos julgar? Entendeu o que está falando ali? Porque Deus vai ser sempre o quê? Fiel àquilo que ele falou, aquilo que ele declarou. Se ele disse que ele vai abençoar um povo, que bendito seria todas as nações da terra por causa de um homem que vem de um povo, como é que você diz que Deus vai derramar a sua ira sobre esse povo? Quem entendeu agora aí? Pesado, hein, irmão, o argumento. Sim ou não? Porque se Deus tem um corpo... Lembra que começou falando do judeu? Lembra? Tem vantagem ser judeu? Tem. Deus revelou. Tá. Se a gente for infiel, como houve infiéis,
Deus vai deixar de ser fiel? Não, Deus vai ser fiel, Deus vai cumprir aquilo que ele fala. Então tá bom, se Deus é fiel, ou seja, se Deus liberou promessas para nós judeus, para nós, como é que ele vai derramar a ira dele sobre nós? Esse Deus aí é meio, desculpa o termo, esquizofrênico. Como é que ele vai trazer ira sobre nós, sendo que ele falou que nos abençoaria? Como é que você faz? Quem entendeu agora a argumentação? Por isso que, irmãos, é uma coisa, eu estou falando, é assim, ó, você entendeu o sentido do que ele está falando ali? É um negocinho. Mas é o que Paulo está falando, a gente tem que estar preparado para isso. Porque alguns podem falar, se Deus é bom, e Deus é amor, como é que ele vai condenar a humanidade? Deus não é bom? Sim ou não, irmãos? Sim. Deus é gracioso, irmãos? Ele não enviou o filho dele para morrer na cruz por nós? Então como é que ele vai mandar a gente para o inferno? E agora? Né? Isso, por isso que creio. Mas vocês entenderam quais são as argumentações que podem surgir? Não, irmão, Deus é bom. E de fato é. Deus é um Deus de graça. E de fato é. Deus enviou o filho dele para morrer pelos nossos pecados. De fato é. Ué, como é que ele vai mandar agora o povo para o inferno? Você percebeu a argumentação? Olha que coisa, querido. Mas tudo isso para não aceitar o quê? O evangelho. É o jeitinho. Ó. É isso aí, meu irmão. Quer escapar. Quem entendeu? Tentando escapar. Então ele fala assim, ó. Ué, então se esse Deus aplicar a ira sobre nós, ele está sendo injusto. Ué. Ele não falou uma coisa, está fazendo outra agora? Ele não falou que ele seria com o povo dele? Ele não falou que ele fez uma aliança com o povo dele? Que ele guardaria o povo dele, protegeria o povo dele, que ele traria o povo dele para a terra? Ué, Deus é infiel agora? Falando que você vai trazer ira sobre nós, judeus? Não, então peraí. Está clareando para você o entendimento aí, sim ou não? Está percebendo? Então isso pode surgir. E óbvio, irmãos, olha o que ele está falando. Só que eu falo em termos humanos, eu falo como homem. Parece que até Paulo está querendo dizer o seguinte, não me coloca no meio disso não, que isso aqui não é argumento meu não, eu não entendo assim. Mas eu estou falando o que as pessoas podem falar, o que os homens, o que a mente humana pode cogitar, o que ela pode pensar, o que ela pode raciocinar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por isso, segue o obreiro Paulo. Ele vai dizer, de maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o quê, queridos? O mundo, como Deus o quê? Poderia julgar o mundo. Segue o obreiro Paulo, versículo 7. Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como o quê? Percebe que ele está, descendo a questão aqui? Obreiro Paulo, volta de novo para onde a gente estava. Olha que interessante. Segue o raciocínio, volta interessante, volta no 5, né? Então vamos lá. Mas se a nossa injustiça revela o quê? A justiça de Deus. Quer dizer, mostra o quanto Deus é fiel, mesmo quando nós somos o quê? Infiéis. Percebe, queridos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira. Fala em termos o quê, queridos? Humanos. Aí ele vai seguindo nessa linha. Então, quer dizer, alguém pode seguir nessa linha. Para tentar não aceitar que somos condenados, que estamos perdidos e que carecemos da graça de Deus. Mas está dizendo, mas esse Deus é muito contraditório. Não é uma contradição, Paulo? O que você está falando não é uma contradição? É uma coisa assim meio ilógica o que você está trazendo para nós. Espera aí, não está casando. Aí ele segue, verso 6, obreiro Paulo. Aí Paulo fala, de maneira nenhuma, Deus não é injusto. Não é. Aí ele diz, se fosse assim, como Deus então poderia julgar o mundo? Como é que Deus vai julgar o mundo? Segue, obreiro Paulo. Contudo, se por meio da minha mentira, esse que está argumentando contra Paulo, tá? A verdade de Deus se mostrou mais clara. E isso é para o quê? Para a sua glória. Então por que sou condenado como pecador? É como se ele falasse assim, Deus está
se utilizando de quem eu sou para se revelar de quem ele é ou como ele é. Então, peraí, Paulo. Não tem argumentação. O que você está trazendo aqui não justifica. Não dá. Por que Deus vai me condenar como pecador? Por que Deus vai me levar, sendo que de fato a minha condição não faz com que Deus se torne ainda mais santo, ainda mais justo? Deus está se utilizando. Que Deus é esse? Da desgraça alheia. Para se mostrar como Deus? Gente, a coisa aqui é pesada demais, irmãos. Os argumentos que vem sendo trazidos aqui é coisa assim que você vê como é que... Por isso que eu falo, Paulo tem uma mente que, pelo amor de Deus, né? O que ele pode, assim, o que ele vai trazendo, realmente, isso aí nada mais é que o Espírito mesmo revelando a ele, né? O que nós precisamos entender. Pode comentar, Paulo. Pastor, a gente não pode esquecer que Paulo está escrevendo uma carta. Isso. Né? Isso dentro do início tem ficado muito forte dentro de mim. Ele ouviu falar dessa igreja e aí ele passa a escrever uma carta para essa igreja. E tudo que o senhor está pregando aí, principalmente aqui no 7, podemos dizer que Paulo queria tirar a alta confiança deles? Isso, perfeito. Podemos dizer isso? Isso. Paulo está dizendo, não basta porque vocês são circuncidados que, entendeu? Isso. Eles estão alegando isso, quer dizer, sim, está alegando isso. O Paulo já estava esperando por essas respostas. Isso. Então podemos dizer que Paulo queria tirar a alta confiança deles? Isso, perfeito, é isso mesmo. Isso é o arrependimento, é quando você deixa de confiar em si para confiar em Cristo. Arrependimento é isso. Já sabe, pelo fato de ser circuncidado, aquelas coisas todas, nós estamos garantidos. Estamos garantidos. Existe uma ira de Deus. Isso. E é interessante. Aí, então, é isso que nós estamos falando. Eles achavam que estavam o quê, queridos? Garantidos. E aí Paulo chega, então eles viram para Paulo e falam assim, então não adianta nada sem ter sido judeu. Então vamos jogar tudo isso fora. Aí Paulo também fala, também não é assim. Ou seja, tem o seu lugar. Existe o que? O seu lugar. Então não é que a gente descarta, você tem que entender o lugar disso. Como é que isso deveria funcionar. Só que aí a pessoa está pegando justamente os argumentos de Paulo para tentar o quê? Fazer com que Paulo se contradisse acerca de Deus. É interessante porque os fariseus, eles faziam muito isso com Jesus. Então, muitos questionamentos eles faziam para tentar pegar Jesus. Um exemplo disso é o relato de João 8, da mulher adúltera. Por que eles trouxeram a mulher adúltera? A gente precisa pegar ele em alguma falha, em alguma coisa. E aí trouxeram a mulher adúltera, dizendo o seguinte, a lei manda o quê? Apedrejar. Então, o que eles queriam dizer? Se ele falar que ela não tem que ser apedrejada, ela está indo contra a lei de Deus. Agora, se ele disser que ela tem que ser apedrejada, ele não é tão bom assim como o povo está achando que ele é, e não, esse Jesus. Percebeu? Quando falaram para ele, né, se tinha ou não que pagar tributo a César. Então, se ele falasse que sim, o povo, ele é a favor de César. Se ele falasse que não, eles poderiam dizer, tá vendo, ele está contra César, vamos ter que falar para César. Então é interessante que o que Paulo traz aqui é esse tipo de argumento que poderia surgir quando essa igreja ouvisse ou lesse o que Paulo está escrevendo. Então eles querem trazer esses dois pontos. Ou seja, tentar de alguma maneira gerar ali uma confusão, tentar de alguma maneira fazer com que aquilo que ele está pregando, ele se contradisse. Como se não houvesse uma linha, vou dizer assim, tá? Uma linha a ser seguida. Mas Paulo está se contradizendo agora, porque ele está dizendo que os judeus não têm validade nenhuma. Paulo está dizendo, não, tem sim, tem o seu lugar. Quem falou que não? Vocês conhecem a palavra, foi revelado a vocês os oráculos. Então tá, mas Deus então disse o quê? Se a gente foi fiel, Deus continua sendo fiel? Continua. Então por que Deus então iria nos condenar? Se ele falou que ele vai manter a gente. Se nós somos povo dele. Percebeu? E aí Paulo fala, não.
Então, quer dizer, Deus, não, de maneira nenhuma, Deus vai ser fiel naquilo. Aí ele diz, então, contudo, se por meio da minha mentira, do que eu faço, a verdade de Deus, ela se mostra ainda mais para a sua glória, como é que Deus então vai me condenar como pecador? Porque quanto mais o povo é infiel, mais Deus se mostra fiel, é isso que ele está falando. E ainda assim, isso vai sendo o quê? Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então você vê, irmão, a que ponto que o ser humano ele pode chegar. Deu para entender? Aonde ele pode chegar? É mais ou menos o seguinte, né? A gente pode entender. Eu até ouvi, né, uma vez aí recentemente uma pessoa falando que Jesus ama pecadores. Jesus salva pecadores. Sim ou não? Sim. Por isso que eu vou viver essa vida que eu estou vivendo. Quem entendeu? Por isso eu vou continuar nessa prática. Por isso eu vou continuar assim. Porque ele veio para salvar o quê? Se ele não fizer isso, ele está se contradizendo. Quem entendeu? Como é que ele vai me condenar como pecador? Isso é justamente o meu pecado. Né? Não nasceu, obviamente. É óbvio que nós aqui entendemos. Estamos entendendo. Mas vocês percebem que como é que isso pode caminhar? Como é que isso pode seguir? Para fazer com que torne o evangelho, né, irmãos? Não uma graça, mas uma graxa. Se suja à vontade. Entendeu? Se lambuze mesmo. Aí Paulo vai dizer, você não entendeu nada. Porque se você acha que isso, né, sai do legalismo, você vai partir lá para aquilo que é o total libertinagem. Não, peraí, você não está entendendo. Você não compreendeu a coisa. E é interessante porque o versículo 8, põe o verso 8, Obrigado, Paulo, e a gente vai encerrar aí. Ele fala assim, ó, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Agora você entendeu por que Paulo está falando aquilo. Porque eram as coisas que ele ouvia sobre aquilo que ele pregava. Né, Obrigado, Paulo? Tá fácil. Não, mas é muito fácil. O argumento que eles usavam era esse. Ou seja, por eles não entender o que Paulo pregava, então eles iam dizer o quê? Isso é heresia. Não, mas esse evangelho aí é muito fácil. Isso aí está muito simples, pastor. É só crer no que Jesus fez e está tudo, né? Tudo pronto. Então Paulo está dizendo, muitos, para tentar me denigrir, para tentar deturpar o que eu falo, por não entender o que eu digo, afirma essas coisas me caluniando, hein? Estão me caluniando, quem entendeu? Dizendo que eu falo assim, ó, faço mal para que nos venha o quê? O bem. Percebeu então agora que a argumentação, agora acho que ficou claro, né? Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus está nem aí, quer dizer, o que ele está falando é o seguinte, Paulo, o que você está falando aí, pelo que você está dizendo, então você quer dizer o seguinte, Deus está nem aí para o pecado do mundo, na verdade você está se contradizendo, Paulo. Que Deus está nem aí. Percebeu, querido? E aí é que é interessante, porque quando a gente começar a ouvir o evangelho, você já percebeu que não é assim que você tem que entender. Se você for levado a entender dessa maneira, peraí, por isso que na verdade, essa argumentação que Paulo trouxe foi maravilhosa, porque ela vai nos dar o critério, para não deixar sombra de dúvidas sobre o que, irmãos? Sobre o evangelho, sobre a justificação pela fé. Então Paulo já está mostrando para nós que se nós formos levados a pensar assim, é porque nós não entendemos o quê? O evangelho. Se na nossa mente vier alguma coisa desse tipo, essa questão, então pastor, do jeito que o senhor está falando aí, então está tudo liberado. Então peraí, não estou entendendo o evangelho, ainda não entendi o evangelho. Eu não entendi para que veio Cristo. Para que Cristo veio me salvar. E é interessante que ao mesmo tempo,
Nós vamos ter que nos manter no quê? Do que Cristo fez ainda. Então é interessante assim, ó, presta só atenção para eu tentar te explicar e eu creio que você vai entender. Quando você começa a entender o Evangelho, pode passar pela sua cabeça isso aqui. Então agora está fácil. Aí vão vir argumentações para tentar confrontar o Evangelho da graça que você crê hoje, que você entendeu. Só que é interessante, não é porque alguém está me confrontando, achando que agora parece que a coisa está fácil, que eu vou negar a obra de Jesus e de Cristo. Eu não preciso ter medo disso. Por quê? Porque os homens podem cogitar isso, argumentar isso. Mas para quê? Para tentar desvalidar o Evangelho. Então, de qualquer forma, irmãos, olha só, tanto aqueles que podem fazer ou trazer questionamentos que beira a libertinagem, ou seja, pode fazer tudo, que não tem problema, porque na verdade eles estão utilizando isso para que a gente o quê? Se amarre ao legalismo, aos ritos, à circuncisão. Entendeu como é que é? Só que na verdade nós temos que nos agarrar no quê? Na cruz, irmãos. Em Cristo, na obra dele, é nisso que nós temos que nos agarrar. E não ter medo desses legalistas que acham que o Evangelho vai debandar para uma libertinagem, e esses que já são libertinos, porque já queriam, porque não nasceram de novo, a gente tentar voltar a ser legalista para tentar confrontar eles. Não, Paulo está dizendo, tudo é o Evangelho. Se mantém aonde? Ao Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, queridos? Então, nós fechamos aqui, tá? E aí, no próximo encontro nosso, nós vamos do 9 ao 20. Aí encerra o capítulo 3, porque aí, a partir do 9, Paulo vai ser o checkmate. Aí ele vai concluir essa parte que começou no capítulo 1, versículo 18. E aí ele começa trazendo o Evangelho, no qual Paulo, ele cria e ele pregou. E hoje nós estamos aí crendo também e vamos anunciando o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia!